paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos internautas, telespectadores que estão nos assistindo agora pela Unifé TV. Nesse programa aqui, nós estaremos expondo um assunto de suma importância, um assunto que diz respeito à vida espiritual. E nesse programa, nós estaremos fazendo uma leitura da palavra do Senhor e explicando a importância que tem a palavra de Deus nas nossas vidas e a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós vivemos uma época muito difícil, vivemos um tempo muito difícil, a qual as pessoas elas não têm tido mais um compromisso com Deus, estão perdendo o temor do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, essas pessoas estão se tornando uma presa vulnerável para o diabo. Então, o diabo ele procura um ser extremamente estrategista, um ser sagaz, e dentro da sua sagacidade ele procura de todos os meios para que possa atingir aquelas pessoas que se considera um verdadeiro discípulo do Senhor. Se você possui uma Bíblia na sua casa, não importa se ela é pentecostal ou não pentecostal, ou se ela é católica ou não católica. O que interessa é que nós vamos fazer uma leitura desta palavra, e se você puder nos acompanhar, é viável, que esse momento oportuno você possa também, juntamente comigo, fazermos essa leitura juntos, para que tanto eu possa te explicar o significado, como você também pode estar assimilando, observando que de fato o Senhor Jesus, através da sua palavra, ele tem como nos fortalecermos para que a gente possa de fato resistir ao mal. Olha o que Tiago, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4 e o versículo 7. Ele diz o seguinte, o escritor Tiago: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero recapitular mais uma vez, para que você possa estar assimilando, absorvendo de forma satisfatória. Tiago capítulo 4 e o versículo 7. Fala assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que você entendeu a respeito desse versículo? Quais são as conclusões que realmente você extraiu para que esse versículo ele possa de fato fazer uma mudança espiritual na sua vida? Por que esse escritor Tiago ele chega a nos advertirmos, a sugerir a respeito de sujeitar-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós? Então, é um ensinamento para que a gente possa, para que nós possamos, nós cristãos possamos, estarmos ligado com o Senhor, ligado com Deus, ligado com o Espírito Santo, conectado, sintonizado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o diabo, ele é um ser oportunista, ele é um ser que 24 horas ele procura um deslize, uma falha, para que através daquele descuido que você deu, ele possa introduzir na sua vida o mal destrutível, o pecado destruidor. Pedro ele chega a dizer: vigiai, porque o vosso adversário ele anda ao vosso derredor,
branando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, veja, irmãos, que Tiago, ele nos alerta a respeito dele, do diabo. Pedro também, em uma das suas epístolas, ele se refere também a ele como um leão. O leão que anda branando com a sua ira. Um predador que 24 horas, um predador que não dorme, um predador que procura a sua presa para que ele possa atacar naquela vulnerabilidade e ali ele destruir aquela presa, ele faz com que aquela presa ela não tenha força de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de sujeitar ao Senhor, como Tiago disse, sujeitai-vos a Deus. Então, quando nós sujeitamos a Deus, que sujeitar significa obediência, significa temor, significa se submeter à vontade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você se submete exclusivamente à vontade do Senhor Jesus Cristo, você passa a ter uma comunhão eficaz, sólida com Deus. E aí esta comunhão faz com que você resista o pecado, resista todos os meios, pecaminosos para desconectar a tua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então o diabo ele sempre lança uma tentação para que a pessoa ela possa usufruir daquele determinado tipo de ação maligna, diabólica, e consequentemente a pessoa ela morre espiritualmente. Então, quando você sujeita a Deus, quando você faz a vontade do Senhor, automaticamente, amado, você está rejeitando as coisas do diabo, rejeitando as trevas, rejeitando o mal. E quando você está se purificando, quando você está estudando a Bíblia, quando você está consagrando, está jejuando, quando você está fazendo a vontade de Deus, então a sua mente ela não tem espaço para um pensamento maligno, um pensamento carnal, um pensamento que venha influenciar o indivíduo a prática exatamente uma prática equivocada, uma prática errônea e repugnante aos olhos do Senhor. Mas quando nós estamos obedecendo a Deus, quando nós fazemos a vontade do Senhor, a nossa vida ela é mortificada, a nossa vida espiritual passa a ter uma ênfase extremamente agradável, satisfatória, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a fazer a vontade dele, a nossa vida ela passa é lapidada, o Senhor vai lapidando a nossa vida e nós vamos vivendo de forma exatamente como o Senhor ele quer, e a palavra de Deus ela vai lapidando, a palavra de Deus vai removendo aquele resíduo que tem ficado na sua vida e que ele de fato pode apodrecer. Ele apodrece todos os pensamentos da pessoa e aquela pessoa acaba entrando num beco sem saída. Mas é por isso que o nosso querido irmão Tiago, ele já de antemão, ele já nos alerta a respeito do perigo, a respeito do mal, ele dizendo, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, existem muitas pessoas, amados, que infelizmente
vive uma vida predominada pelas trevas, uma vida não é numa cegueira maligna, numa cegueira espiritual, e não reconhece de fato que aquela circunstância que ele está vivendo não é realmente como o Senhor requer para aquela pessoa, não é o que o Senhor quer para aquele indivíduo. E o que eu tenho ouvido muito falar das pessoas é que ela diz, eu estou vivendo da forma que Deus quer. É uma expressão realmente, não é uma expressão que não tem nenhuma sustentabilidade bíblica nem espiritual, é apenas um provérbios, não é externado por uma criatura que de fato não tem força para sair daquela situação e acaba envolvendo o nome de Deus como se Deus não é escolheu aquela vida de miséria, aquela vida de mediocridade, aquela vida de sofrimento para essas pessoas. Pelo contrário, a pessoa não ela está vivendo aquela situação e ela não encontra outra saída e muitas vezes acaba atribuindo aquela vida insatisfatória ao Senhor Deus, como eu tenho ouvido muito falar. A pessoa está lá no abismo, a pessoa está vivendo uma vida diabólica, uma vida terrível, uma vida de sofrimento, de tribulação, e diz, está do jeito que Deus quer. Deus não escolheu, Deus não escolheu, amado, você para estar vivendo numa vida dessa, não é? O Senhor te escolheu para você ter alegria, para você ter paz, para você ter prosperidade, para você viver uma estadia satisfatória aqui na terra, propagando o Evangelho e, consequentemente, alcançar a salvação. Então, esse provérbio, essa palavra, essa expressão humana, ela não tem nenhuma sustentabilidade da palavra de Deus. Porque lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o versículo 28, 29 e 30, o Senhor fala a respeito daqueles indivíduos que estão sofrendo. E ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o Senhor está dizendo, vinde a mim, todos, não é todo, é todos os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, você vê que essas pessoas que estão vivendo na opressão, vivendo no sofrimento, essas pessoas que o casamento delas naufragou, essas pessoas que estão vivendo com a vida financeira no colapso, a vida espiritual nem se comenta, essas pessoas que estão sofrendo, o que é que o Senhor está dizendo? Vinde até Ele, e Ele vai aliviar o teu sofrimento, a tua dor. Ele vai fazer com que você possa realmente se fortalecer espiritualmente para que você viva uma vida agradável, uma vida extremamente satisfatória. Então, para nós resistirmos o mal, resistirmos às trevas, aquilo que o diabo ele põe no nosso caminho para que nós possa tocar e consequentemente nós sofrermos as consequências. O Tiago está dizendo, se você sujeitar a Deus, se você ser obediente a Deus, praticar a palavra de Deus, ser uma pessoa espiritualizada, tenho uma absoluta certeza que você resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. Então, porque o diabo ele vem, mas quando você resiste ele, quando você fala, não, eu não vou praticar o homicídio, porque se eu praticar o homicídio, eu estarei fazendo a vontade do diabo. Eu não vou roubar, porque se eu roubar, eu estou fazendo a vontade do diabo. Eu não vou mentir, porque se eu mentir, estou fazendo a vontade dele. Eu não vou praticar o mal, porque se eu praticar, estarei fazendo a vontade dele. Então, tudo isso é aquela pessoa que está fazendo a vontade de Deus, está sujeitando a Deus, resistindo ao mal. Então, quando você resiste o mal, quando você resiste o mal, resiste às trevas, você está sendo obediente a Deus. Então vamos fugir, você está nos ouvindo agora, vamos fugir, fugir das influências do mal, fugir da aparência do mal
Eu tenho absoluta certeza que o meu Deus, que o nosso Deus, Ele te abençoará, Ele te fortalecerá, Ele te guiará. E a tua vida aqui na terra, a tua trajetória aqui na terra será agradável. Não é como ele disse lá no livro de Salmos, né? Ele chega a dizer que a tua casa será abençoada e tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, quando nós acreditamos no Senhor, quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos a vontade do Senhor Jesus Cristo, essas palavras elas se cumprem na nossa vida. E aí, a partir desse momento, a nossa vida passa a ter um grande significado para o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estaremos falando mais um pouco desse assunto no segundo